No vídeo de hoje eu vou falar sobre situações de trabalho onde o seu sotaque pode te atrapalhar. Fique ligado! Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser mais um vídeo, sobre sotaque. Eu já tenho uma série de vídeos onde eu falo sobre sotaque, tem até a playlist aqui no canal se você quiser pesquisar, e eu vou deixar também na descrição do vídeo, o linkzinho para essa playlist de todos os vídeos de sotaque que eu já fiz. E o de hoje, ele é um pouquinho mais específico, porque eu vou falar de situações, principalmente ligadas ao seu trabalho, onde o seu sotaque pode vir a te atrapalhar. Então, a primeira coisa que eu vou falar, gente, antes que apareça alguém aqui no comentário, você está sendo preconceituosa com o sotaque alheio. Não, não estou. Muito pelo contrário, eu amo sotaques. Eu acho que eu tenho certeza que sotaque não é problema para ninguém. Sotaque não é falar errado, não existe isso, um sotaque de uma cidade, de outra, de uma região, da região Nordeste, Sudeste, não tem erro, gente. Sotaque é uma marca cultural. Não deixem ninguém falar que vocês estão falando errado, porque não é erro, é uma marca cultural. E eu acho que, particularmente, eu acho muito charmoso também sotaques de algumas regiões. Mas o que acontece às vezes, qual é o ponto desse meu vídeo? A minha ideia era falar para vocês de situações de trabalho onde o seu sotaque pode te atrapalhar. Por quê? Eu fui motivada a fazer esse vídeo por pacientes meus, então as coisas que eu vou passar para vocês hoje, os assuntos, são assim com propriedade de eu já atendi e atendo pessoas que estão passando por isso. Então eu tenho alguns pacientes que me procuram para neutralizar o sotaque porque estão tendo problemas no ambiente de trabalho. Então, isso é algo bem específico, pode acontecer, e nesses casos é importante que você tente neutralizar um pouco o seu sotaque. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser quem você é, que você vai perder a sua identidade, não tem nada a ver isso. É só você pensar que, por exemplo, aqueles atores portugueses, eu não vou lembrar o nome de ninguém porque eu sou horrível com isso, mas sabe tem um ator português muito famoso que faz novela brasileira já há um tempo. Ele perdeu o sotaque para fazer as novelas aqui no Brasil, mas ele ainda fala perfeitamente o português de Portugal. Então, assim, você não esquece. Uma coisa não anula a outra, você só adquire uma forma além, de falar. Então, você não vai deixar de falar do seu jeito quando for conveniente para você. Então, assim, só para dar uma revisada, eu já tenho vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, até faço mais vídeos de sotaque, porque eu amo esse assunto. Mas só para dar uma revisada para quem não viu os outros vídeos, o que mais influencia o sotaque, O que mais muda de região para região? A produção do R, o R é um problema, porque dependendo de onde você for, você pode falar porta, você pode falar porta, você pode falar porta. Então o R, ele muda demais de região para região. Um outro fonema que atrapalha muito é o S, porque, por exemplo, aqui no Rio a gente chia demais e isso é ruim. Então, por exemplo, coisas, 2, 10, eu tô forçando, mas a gente chia muito. Dependendo de onde você for, você vai falar coisas, 10, 2. Então, o S também varia muito de região para região. E por último, as vogais também variam demais, porque, por exemplo, lá na Bahia, as vogais deles são um pouco diferentes das vogais que a gente usa aqui no Rio. Eu sei porque eu tenho alguns pacientes baianos também, então, por exemplo, a vogal E. Muitas vezes a gente fala alguma palavra aqui que tem o E mais fechado e eles falam com o E mais aberto. Então, felicidade, a gente fala felicidade, Então, tem essa diferença. Então, as vogais A, E, I, O, U, dependendo da região, principalmente o E e o O, tem diferença. Alguns lugares usam as vogais mais abertas em algumas palavras, algumas vogais mais fechadas. Então, basicamente, não é só isso, lógico, mas a gente tem R, S e vogais, que é o principal que vai alterar o seu sotaque. E a gente tem também a questão da melodia da fala, a entonação, o ritmo. Isso varia muito de região para região. Então, dependendo de onde você vier, você vai ter um ritmo de fala, uma melodia, uma entonação diferentes. Então, agora eu vou falar sobre as profissões, as principais profissões que eu vejo por experiência própria, que causam, muitas vezes os pacientes têm problemas por conta do sotaque, que muitas vezes é necessário você neutralizar o seu sotaque. Não quer dizer que isso sempre vai acontecer, não é isso, mas pode acontecer mais frequentemente nessas profissões. Primeira, professor.
Eu sei por experiência própria, eu tenho uma paciente professora universitária e ela é do Nordeste e ela veio dar aula na região Sudeste e o sotaque nordestino dela estava causando muito desconforto em sala de aula. Isso é certo? Não. Eu concordo? Não. Mas infelizmente acontece. Por que que acontece? O sotaque dela estava causando um pouco de ruído na comunicação. O que que é ruído na comunicação? É quando alguma coisa chama mais atenção do que a sua mensagem e isso causa um ruído, porque as pessoas prestam mais atenção no seu jeito de falar do que no seu conteúdo e isso atrapalha. Então ela se sentiu, isso foi uma atitude que ela quis, ela percebeu que para ela se tornar uma profissional que fosse levada mais a sério, no lugar que ela ia trabalhar, ela viu que ela precisava neutralizar o sotaque dela, certo? Então ela inclusive já morou fora do país, ela tem um sotaque bem diferente. Então isso é uma alteração que, nesse caso, você sendo um professor que está dando aula em outra região com outro sotaque, pode ser que não tenha problema nenhum, mas dependendo do que você estiver falando, dependendo do lugar, pode vir a trazer algum problema para você. Outra profissão, advogados. Isso eu sei também por experiência própria, porque eu já atendo alguns advogados também. Eu já tive alguns advogados com sotaques carregados de outros lugares, que vêm trabalhar ou no Rio ou em São Paulo e sentem que o sotaque às vezes vira motivo de piadinha, de você achar que a pessoa sabe menos, que ela não passa tanta credibilidade por ter um sotaque diferente do seu. Eu já vi isso algumas vezes. Teve uma menina, inclusive, que uma vez me falou que falaram pra ela que parecia que ela estava sempre brigando com os outros por conta do sotaque dela, mas era o jeito dela falar. Então isso pode trazer problemas, entende? Às vezes a pessoa passa uma imagem que ela não gostaria. Dependendo da área do direito que você exerce, o seu sotaque pode vir sim a te atrapalhar. Agora as três próximas são mais óbvias, eu vou colocá-las num grupo só. Ator, dublador e locutor. Todo mundo sabe, locutor principalmente tem que ter um sotaque neutro, porque senão chama muita atenção. Uma vez eu vi uma locução de um ator que era bem carioca, né? Então ele chiava muito. Engraçado, por mais que eu seja carioca, aquilo me chamou a atenção, sabe? Porque o ideal é que você tenha um sotaque mais neutro. Então ainda, eu como carioca, tudo bem que eu sou fono também, eu reparo, né? Mas como carioca eu percebi. Atores, né? Com certeza atores, é só você ver exemplos como a Grazi Massafera, ela tinha um sotaque bem carregado com o R do interior. Mas para os personagens dela, ela não usa esse sotaque. Mas se você for ver uma entrevista com ela, até hoje ela ainda tem aquele R que ela tinha antes. O que não tem problema nenhum, só que para os personagens ela adapta isso. Mesma coisa os dubladores, né? Porque não deixam de ser atores também, onde você precisa neutralizar para ver aí como é que é a voz do personagem. Jornalistas, né? Você vai ver assim, os jornais regionais sempre tem assim um sotaque mais carregado. Sempre que eu viajo para algum lugar no Brasil, eu reparo nos jornais da região, do lugar, como aqui no Brasil a gente tem na Globo o RJTV. Né? Então, você vê que a galera é mais cariocona mesmo, né? Mas dependendo do lugar, o sotaque vai mudando um pouco mais. Agora, se for um jornal que seja para o Brasil inteiro, por exemplo, um jornal nacional, né, que todo o Brasil acompanha, é necessário sim que você tenha um sotaque um pouco mais neutro. Não que num jornal local você não precise se preocupar, mas como é local, não vai causar ruído na comunicação, porque provavelmente as pessoas do mesmo lugar que você vão ver. Agora, quando é algo em âmbito nacional, é importante neutralizar. Por último, atendente de telemarketing. Esse aí é uma questão que, na minha opinião, deveria, mas muitas vezes o sotaque não é neutralizado. Eu tenho até uma história que uma vez eu liguei para alguma coisa, não lembro se era... gente, algum telemarketing desse que a gente fica sofrendo, tipo net, que é ótimo ligar para esses lugares, você fica o dia inteiro no telefone. Aí eu liguei e eu falei alguma coisa com a moça, não lembro o que era, a moça super simpática e tal. Aí ela falou alguma coisa assim, pronto. Aí eu falei, pronto o quê? Eu não entendi o que era pronto, gente. Aí eu descobri que, dependendo do lugar que você vem, pronto significa tudo bem, certo, só que eu não entendi. Aí eu fiquei, pronto o quê, moça? Pronto? Ela, pronto. Eu falei, mas você entendeu o que eu falei? Pronto. E eu não entendi, entendeu? Então gerou o ruído na comunicação. Então, ao meu ver, atendentes de telemarketing que fazem atendimento para o Brasil inteiro também deveriam ter um sotaque um pouquinho mais neutro. Então, gente, é isso. O que vocês precisam fazer se vocês tiverem uma profissão que exija um sotaque mais neutro? Procurar ajuda fonoaudiológica para que vocês trabalhem o R, o S, as vogais, a melodia. Tudo isso um fonoaudiólogo pode ajudar. Como eu disse, eu trabalho com isso, então muitos dos exemplos que eu citei são de pacientes meus até, que passam por isso, que acontece. Mais uma vez eu digo, o sotaque não é erro, tá? Não tem problema se eu não fala errado, mas algumas profissões exigem que você neutralize para que a sua mensagem seja passada de forma melhor, de forma mais segura.
certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreva no meu canal, eu vou deixar aqui embaixo linkado os outros vídeos de sotaque que eu gravei, e é isso, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!